assim? É porque não tem segundo Atos. Mas vai abrir em 1 Atos 16, capítulo 31. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os da sua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, deu uma frase, e logo foi vazado ele e todas as pessoas da sua casa. E em Atos 16 também fala, Atos 16, 13, no dia de sábado saímos da cidade para ver o rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas pessoas que ali também estavam. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgares que eu sou crente no Senhor, entrar e permanecer em minha casa. E assim nos convenceu. Então, em Atos aqui, só em Atos 16, você pode ver que nas duas pregações, mais ou menos, de Paulo, as pessoas da casa, ele e as pessoas daquela casa foram encontradas. Sabe por quê? Tem um princípio na Bíblia que quando você honra, a sua casa ela recebe toda essa honra também. Por exemplo, Obed-Edom, a palavra fala que a arca da aliança estava vindo, e daí aconteceu os negócios lá, a pessoa morreu, e daí Davi falou: vou deixar aqui. Deixou na casa de Obed-Edom. Em 3 meses, a família dele, ele foram todos abençoados. O Senhor abençoou aquela casa por causa da obediência de um só homem, porque ele desejou falar: não, eu quero deixar e dar lugar para Deus na minha casa. E essa foi a honra que ele trouxe. Então, de acordo com a palavra fala: crê no Senhor Jesus, tu e a sua casa será salvo. Aleluia. Essa já é a promessa para você, para mim, para todo mundo que está ao nosso redor, porque a gente pode saber pela fé que a nossa casa é salva. Tirando essas aqui também, em todo o Novo Testamento teve uma pessoa que Jesus curou, e daí esse cara ele chegou a Jesus e falou: ô Jesus, meu filho está morrendo, outra pessoa da casa dele. Daí Jesus falou: vai, ele vai ser curado. Ele creu, essa pessoa creu, ela chegou em casa e encontrou o menino curado. E os caras falaram: foi bem na hora que Jesus, foi bem nessa hora que ele entendeu que era na hora que Jesus tinha falado. E a Bíblia fala que eles da casa dele foram salvos. Amém. Do mesmo jeito Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu e os da sua casa foram salvos, porque Jesus chegou e falou: hoje a salvação chegou para essa casa. Amém. Salvação significa libertação, significa cura, significa você nascer de novo, ter um encontro com Deus no Novo Testamento. Não foi só Zaqueu também, Lídia, Crispo, muitas pessoas dentro dessas da palavra receberam a salvação, bem como os da sua casa. Amém. Então eu quero encorajar você, saiba que não importa onde a pessoa da sua casa, onde a pessoa da sua família esteja, você pode estar no mundão perdido, quando ele encontrar Jesus, ele vai ficar mais perdido que no mundão. Porque quando você encontra Jesus, não tem como você ficar a mesma coisa. Você fica muito mais doido que você era antes. E Deus, Ele trouxe a gente aqui hoje para ouvir isso, porque Ele tem essa promessa para todos nós. Essa promessa é para todos os que crerem. Para todos, a Bíblia fala que essa promessa é para vossos filhos, vossas filhas e para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Então saiba que a sua casa é um lugar que Deus quer para a manifestação da glória dele. Amém. Amém? E agora eu quero falar como você faz isso. Sabe? Muitas vezes as pessoas perguntam, quando acabam de converter: como eu vou salvar minha família inteira, não sei o que e tal. Só tem uma coisa para fazer isso: é o Espírito Santo, não você, meu amigo. Só você falar para o Espírito Santo, orar por eles, interceder por eles, eles vão ter um encontro com o céu, assim como você teve, não importa, pouco ou muito tempo. É que nem um formigueiro, quando você começa a tocar, as formigas saem. Então geralmente quando você começar a orar, vai vir mais provação e mais coisa que a pessoa vai falar: não quero esse Jesus.
não querem sair, só que é aí que ela vai ser tocada, amém? Então tenha uma certeza disso, porque Deus quer passar o coração dele para essa terra, o Pai quer passar o coração dele aqui nessa terra, e o que ele tem trazido no meu coração nesses últimos tempos é o que ele quer fazer da terra, o que ele quer fazer da gente. Sabe, de acordo com a palavra, nós somos vasos, nós somos carregadores da glória dele, e por onde nós passamos nós podemos manifestar isso. E aonde a gente passa, quando a gente está carregando a glória, acontecem as manifestações da glória, que são os milagres, as coisas para todos os lados. E eu quero que vocês entendam isso. A única coisa que nós precisamos fazer é surfar. Você já viu quão simples que é surfar? Tipo, se você pegar uns vídeos dos caras surfando, eu sou assim, eu pego o vídeo e falo, nossa, eu quero fazer isso aí. Eu tenho um sonho de surfar, não me diz um dia eu vou cumprir esse sonho. Mas o que você precisa fazer para surfar? Você pega uma prancha, aprende a técnica e vai para a praia, vai em direção ao encontro. Agora eu quero dar a primeira dica para você. Você sabe quem foi um dos primeiros surfistas na Bíblia? Jesus. Ele andou sem prancha no mar da Galileia. Primeiro surfista sem prancha da terra. Se ele surfou sem prancha, olha para o irmão do seu lado e fala: quem é você para não surfar? Sabe, porque nós temos que ser esses carregadores da glória de Cristo. E o que ele quer fazer é que você só siga os passos dele, só siga ele na onda. Quando você deixa ele, mano, vai tudo junto, você cai junto com ele, você vai junto com ele. É assim que nós temos que fazer para nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós e para desejarmos entrar nisso. De acordo com a palavra, antigamente, o povo lá de Israel, a Bíblia fala que eles não entraram no descanso. E sabe por que eles não entraram no descanso? Foi por causa da incredulidade deles. De acordo com a palavra em Hebreus, fala que eles tinham tudo isso aí. Deus tinha prometido, tinha dado as promessas, tinha dado os patriarcas, tinha dado tudo. Só que ele queria o que? O coração deles. E por eles não terem oferecido o coração dele como sacrifício vivo, eles não entraram no descanso de Deus. Do mesmo modo, há algo para a gente entrar nesse tempo, há um descanso para a gente entrar nesse tempo, e Deus quer que a gente entre nisso. Só que uma das coisas que pode poupar nós de entrar nisso é a incredulidade, é a gente não crer naquilo que o Senhor quer para nós, ou não tomarmos posse, a gente não ver o encontro dele na praia, sair para fora no acampamento, sair de fora e ir ao encontro dele. Às vezes a gente tem que tomar essa decisão de falar: não, eu quero sair ao encontro de Cristo, não, eu quero ser moldado no caráter dele, não, eu quero viver aquilo que ele tem para mim, aquilo que ele tem planejado para mim. Você é alguém que Deus chamou para viver isso aí. Amém? Amém. Então, eu quero que vocês abram também. Glória a Deus. Aleluia. Os microfones, esse negócio violento. Aleluia. Em Lucas 10, 2. Os anjos, eles fazem bagunça na mesa. Aleluia. Não importa. Eles estão brincando também, aleluia. Louvando a Deus também com a microfonia. E às vezes faz uns barulhos de trem, sabe? É o trem de céu passando aqui também, tá vendo? Fazendo piuí do céu. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a obra da colheita. É tempo, gente, da gente não ver só a salvação de uma alma, de duas almas, mas ver famílias inteiras sendo salvas. Porque a gente vai ter aquilo à medida que a gente crê. Tudo que a gente crê que a gente vai receber, isso a gente vai receber. Então, se a gente crê só, por exemplo, na salvação de uma pessoa, ao invés da casa e da família dela, é isso que a gente vai ter. Só que quando a gente vai mais profundo, a gente fala: não, a gente vai ter a salvação dessa família. Isso vem de encontro a nós. A palavra vem de encontro a nós. A palavra vem e atinge o nosso coração, e a gente fala: a gente crê pela fé nisso.
e vai ter pela fé isso que Deus nos chamou para ter. Amém? Amém. Então, esses são os pontos que Jesus ele tem para nós. Jesus ele quer da gente esse desejo de conquistar a nossa família, de conquistar as pessoas ao nosso redor, e é você que vai conquistar, gente. Às vezes a gente tem que criar realmente vergonha na cara para ir falar para as pessoas. Então, é vocês que vão conquistar. Se eles vão conquistar com o amor de Cristo, com o testemunho de vocês, com o coração de vocês, essas pessoas elas só vão vir quando elas verem Cristo sendo formado em vocês. Elas vão falar, não, para Jesus, eu quero isso para mim. Então, faça elas ter esse desejo também, sabe? Eu quero contar uma das coisas que eu estou tendo, sabe? Tem umas vezes que eu passo por ondas, parece também. E eu, desde o começo, quando Deus começou a me chamar assim, para mais perto, antigamente, todo dia de manhã eu acordava com uma pressão, um peso no meu coração, e eu não sabia o porquê. E eu parecia que eu estava tão perdido, sabe, mesmo tanto dentro. E naquela época Deus chamou para mais perto, porque eu descobri que eu não estava com tanto óleo, com tanto buscando Ele, como eu deveria estar. Daí Deus me chamou, e Ele fez isso aqui comigo, estragou eu. Aleluia. Sou estragado para a glória de Deus. Quem mais quer ser estragado para a glória de Deus? Amém? Querendo mais? Aleluia. É isso que Deus tem para vocês. É isso que Deus tem. E uma das coisas que eu estava até falando com o Luigi, que eu e o Luigi, a gente foi num velório de um senhorzinho que tinha lá no clube lá. Daí eu vi ele, e eu lembro que eu sempre via ele na portaria lá, falava com ele e tal. Sabe o que deu vontade de eu fazer naquela hora? Eu pegar o caixão dele, tacar no chão e falar, ressuscita em nome de Jesus. E ele ressuscitar em nome de Jesus. Só que eu não fiz isso porque eu não tive direção, mas senão eu fazia, gente. Se eu vou tomar naquele momento lá, eu fazia. Sabe por quê? Tanto que eu estava contando até pra ele uma história de Smith Wigglesworth, que foi um dos apóstolos da fé de 1900. E Deus tocou ele de uma maneira tão doida, gente. Vocês têm ideia? Teve uma história de uma moça que estava morta, defunto. Vocês sabem qual é pesado carregar defunto, né? Sabe o que ele fez? Ele pegou e tacou ela na parede. E falou, ressuscita em nome de Jesus. Daí ela não ressuscitou. Ele pegou ela de novo, falou, para de brincadeira. Para de brincadeira, não pode de fingimento. Por que você está fingindo? Levanta agora. A mulher tudo quebrada já, estava morta. Pegou de novo, ressuscita. Na hora que ele tacou, a mulher ressuscitou. E falou, pai, Jesus voltou. Sabe por quê? Isso foi a ousadia que ele teve. Mano, que doido um cara desse, velho. Que doido um cara desse. E nós também aqui às vezes vivemos na mesmice da mesma coisa. Deus quer, sabe o que a gente anda nas águas? Joga os defuntos, eles ressuscitam, eles levantam e eles correm de novo para Deus. É isso que Deus quer de nós mais uma vez. Eu estava voltando lá de sexta-feira do evangelismo lá com os meninos, que eu estava contando um outro testemunho. Gente, em 1800 teve um grande avivamento em Havaí, e Havaí foi um dos países que mais tinha gente convertida. Tinha 10 mil pessoas na igreja, era pouco comparado com hoje, né? Era o que mais tinha naquela época. E tinha um grupo de jovens que eles estavam orando, e eles estavam numa reunião lá, e eles começaram a orar, e começou a soprar um vento naquele lugar, e as pessoas do lado, as casas ao lado, pegavam mangueira, começavam a jogar em cima do prédio, chamando os bombeiros, tocando sirene. Que é isso? Que é isso? Eles tentavam apagar o fogo, mas o fogo não apagava. Amém. Sabe o que é isso? É o fogo da glória, é o fogo de pessoas ousadas. Daí os meninos estavam orando lá, falaram, você está vendo o barulho do vento? Você está vendo? Daí o líder falou, para de prestar atenção no barulho do vento, começa a orar mais, para vir mais. E eles foram uma das pessoas que impactaram aquele lugar, que impactaram aquela terra. Sabe, a gente faz tempo que a gente não ouve histórias como de Ananias e Safira. Sabe, a Bíblia fala que Ananias e Safira, eles eram uma família, eles eram cônjuge, só que eles mentiram para o Espírito Santo. E sabe por quê? Na Bíblia antes fala por quê. Veio Barnabé, vendeu todo o dinheiro que ele tinha e vendeu um terreno e deu dinheiro aos apóstolos. E a Bíblia fala, entretanto, então,
eles com certeza eram uma das pessoas que mais ofertavam antes, e todo mundo reconhecia isso. Daí chegou um outro para ofertar e eles falam: ué, ele ofertou mais? Não, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vender esse terreno e vai dar o dinheiro para ele, falando que é isso aqui, não é, tá bom? Daí a mulher: tá bom. Mal imaginava os dois que iam morrer depois. Ninguém jogou o corpo deles para ressuscitar. Por quê? Porque eles não temeram ao Senhor, e aquilo ocasionou a morte deles. E nessas pessoas aí, nesses jovens aí, tinha um cara que ele chegou e falou lá pro pastor da igreja: meu amigo, tem uma cachaça debaixo da sua cama, se arrepende, porque se você não se arrepender em 24 horas, você vai morrer. Se arrepende agora. Ele falou: que isso, cara, que você está falando? Nada a ver. Não sei o que, nada a ver. Dele: faltam 5 horas, se arrependa. E ele: o que você está falando? Nada a ver, nada a ver. Chegou, ele falou: vou contar 10 segundos. Fala agora e se arrepende. Deu 10 segundos, o outro cara ficou morto também. Ele não se arrependeu de algo que ele estava fazendo. E olha, gente, por adolescentes que desejavam mais de Deus. E esses caras aí, olha o que eles fizeram. Eu estava contando lá pro povo ali. Sabe o que eles fizeram? Eles estavam lá e tinha uma aldeia lá do outro lado lá. E eles falaram: nós temos que pregar para aquele povo. E tinha um rio com 7 metros de profundidade. Eles não sabiam nadar. Tinha crocodilo de 1 metro de altura da cabeça ao pé. Olha, da cabeça ao rabo. Olha isso, gente. Eles falaram: se Jesus andou pelas águas, nós vamos andar também. Eles oraram e começaram a andar. A água não passou da canela, gente. A água não passou da canela e eles começaram a andar. E o povo lá, que era espírita do outro lado, olhando para eles e falou. Daí começou a vir um crocodilo no líder deles. Daí eles falaram: agora sim, esse aí vai morrer. O crocodilo chegava a 1 metro, o cara fala, o crocodilo ia embora. Daí ele chegava lá do outro lado, daí o povo falou: o que você fez para o crocodilo sair? Sabe o que ele falou? Eu falei assim: cai fora, meu Deus, o bicho caiu fora. Olha o que Deus faz com pessoas ousadas. E aquele líder daquela tribo, fazia 1000 anos que a dinastia deles servia o diabo. Sabe o que eles chegaram e fizeram? O líder falou assim: eu sirvo ao diabo há mais de 1000 anos, minha dinastia, o que você vai fazer? Eu quero falar uma coisa, ele faz. Eles começaram a orar: nós amarramos todo esse espírito, tudo isso que tem prendido ele. E ele começou a chorar e falou: vocês venceram, vocês venceram. Porque aonde pessoas se unem para ter mais de Deus, para buscar mais de Deus, aí há fogo. Amém. E o Senhor quer isso, mais trabalhadores para o campo da colheita. E é tempo de começar na sua casa. Sabe por quê? Antigamente, a Bíblia fala que as pessoas se reuniam nas casas. Na casa de muitos que se converteram, na casa de Priscila e Áquila, muitos se reuniam. Então, o maior, às vezes, jeito de conquistar uma pessoa é você ir nas casas. Então, na sua casa, onde você está, saiba que Deus já deu a posse para você. Amém. Já deu a posse para você constituir neles pessoas que vão querer mais de Deus. Já deu a posse para que elas sejam salvas, para que elas sejam unidas em amor. E tem pessoas aqui, eu sei de muitos já, que querem a salvação da casa deles, que querem a salvação da vida das pessoas que eles têm andado junto. Você é essa pessoa que quer a sua família, as suas pessoas que não têm a sua casa salva. Eu queria ser, levanta a mão. Eu sei que Deus vai salvar, gente. Oh, Deus. Amém? A única coisa que vocês precisam é já tomar posse com fé, acobertar ela com o sangue e com o amor de Jesus, e pronto! Você vai mandar fogo nelas. Você vai mandar fogo para ser ministro do fogo. Já fala que Deus nos tornou nós servos dele, somos labaredas de fogo. Então Deus quer mandar isso aonde você está. Então o primeiro passo é ame eles. Ame eles. Sabe? Tem um ministro nos Estados Unidos que chegou uma pessoa para ele e falou: pai, você ora pelo meu filho, por favor, porque ele está perdido, não sei o que. E daí ele falou: mãe, daí o Espírito Santo começou a trazer as coisas para ele. Sabe, essa moça que pediu para orar pelo filho, ela tinha se convertido há pouco tempo. Ela não criou o filho no caminho e estava meio que forçando a entrar Cristo nele. E ele não conseguia, ficava preso, não queria
ficava bravo, saía, voltava 2 horas da madrugada. Daí sabe o que ele falou? Eu quero que você ore por ele, mas você trata ele com amor, só trata ele com amor, e ele vai ser salvo. E a coberta dele, e a partir de hoje, quando você acordar às 2 horas da manhã pensando, ai meu, eu vou ter que ir lá na polícia, lá para chamar meu filho, para resgatar ele, sabe o que você faz? Você só acorda e fala assim, eu cubro meu filho com amor, em nome de Jesus. Amém. Não deu 6 meses e o filho estava convertido. Amém. Então a salvação é para a sua casa. A Bíblia fala que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Amém. Todos sejam salvos. Amém. Então é da vontade de Deus que a sua família também seja salva. Você já tem autoridade sobre isso. Você já tem algo no seu espírito sobre isso. Só permite isso fluir, gente. Só permite isso fluir. Vai ter uma hora que a pessoa ela vai ser encontrada, ela vai ver uma flecha do céu na vida dela. Você sabe o que você é? Você é um arco e flecha com Deus. Deus quer pegar você e atirar essa flecha dele através da sua vida. Amém. E é por isso que ele nos tornou ministros da aliança da reconciliação. A palavra que ele diz que ele nos tornou ministros da reconciliação. Então nós somos reconciliados por Cristo a partir de hoje. Amém. Nós é, sabe o que? Da roça do céu. Araçou. Nós mandamos trembão para a terra. Nós mandamos as coisas que o Pai quer para a terra. E é isso que Deus quer para essa geração, para nossas vidas. Sabe, às vezes o primeiro passo você fica perdido. Como que a minha família vai ser salva? Só vai de acordo com o que a palavra fala. Vão todos ser salvos. Eles vão ter um encontro com Cristo. Meu pai foi o primeiro a ser salvo da família, que era espírita, era batista, era católico, era tudo que tem direito a ser. Foram as pessoas, meu avô, minha avó, foram todos tocados por Deus e creram nisso. Então, Deus também quer isso em você, porque a partir do momento que você aceita Cristo, a Bíblia fala que você é o aroma de Cristo. Então, às vezes tem aquelas pessoas, eu às vezes sou essas pessoas que pegam bastante perfume, esguicha por todo lado. Tem o João, eu lembro que a Val que veio de perfume, ela falou, João, esguicha aqui, em todo lugar. E eu falei, eu também. E daí, a Bíblia fala que nós somos aroma de Cristo. Só que a gente precisa se enxergar com o perfume dele, com o cheiro de Jesus. O cheiro dele para ser cheiroso que nem ele é. Vocês querem ser cheiroso que nem ele? Amém. Vai ser cheiroso que nem ele. E a palavra fala que aonde a gente passa, a gente vai espalhando esse perfume de Cristo para todo lugar. Glória a gente vai a Deus. espalhando esse perfume de Cristo para onde a gente for. E eu quero que você saiba, a palavra fala sobre cabode. Moisés falou assim, eu não vou para nenhum lugar se o seu cabode, se a sua glória não for. Cabode significa a presença de Deus com todo o seu peso, com todo o seu poder transformador. Você tem esse cabode dentro de você, esse leão dentro de você. Só falta liberar isso. Libere isso, libere essa glória de Deus por onde você for. Eu sei, cara, Deus tem algo muito mais doido para fazer nessa geração. Amém. Sabe? A Bíblia fala das primeiras e das últimas chuvas. Qual que você acha que é melhor, sendo que Jesus deixou o último vinho que era o melhor no final? Qual que você acha que é o melhor? Fala, Jonas. A última. A última, essa que está para vir, é muito mais violenta. Então, se o povo andava nas águas, se os meninos em 1800 andavam na água e converteram os caras lá da outra aldeia, nós vai sair voando. Amém. Aleluia. Não literalmente, mas não porque Jesus vai também. Amém? Ser teletransportado para onde nós for. Eu estava vendo um testemunho do irmão e ele começou a ver esses clipes de avivamento, esses primeiros, sabe, essas primeiras gotas da chuva. Antes dele ir para um lugar lá que ele estava, um amigo dele ligou para ele e falou, mano, comece a interceder por mim, porque eu cheguei aqui, como chama? No bar, que ele deu o Espírito Santo que ele veio pro bar, ele foi lá orar para a garçonete caiu debaixo do poder de Deus, daí ele começava a orar um por um, todos caíam, daí todo mundo estava caído lá chorando, se arrependendo, e ele falou, cara, começa a orar por mim aqui, em 9 semanas foram salvos, 7 semanas, foram salvas mais de 900 pessoas. Glória a por causa Deus. de um homem que Deus usou ele para a glória, que
Deus usou ele porque ele se disponibilizou. E essa mesma pessoa ele tinha visto. Deus deu uma visão para ele. E ele viu que a Bíblia fala em Atos 3, tempo de refrigério vindo da parte do Senhor. E ele viu jovens em estádios. E os jovens saíam dos estádios para ir para o carro de novo, para ir para casa. Sabe o que acontecia com esses caras que eram doidos? Eles eram teletransportados para a cidade e começavam a ser ministros de fogo onde eles estavam, pessoas eram convertidas. E esse que é o tempo de eles experimentar isso de novo. Amém. E isso de novo vai começar por quem? Na família. Então, em nome de Jesus, a sua família vai ser tocada por Deus mais uma vez. Amém. Porque Deus, Ele quer isso. Ele quer uma família inteira andando do lado dele. Jesus mesmo. A família dele, quando Jesus estava na terra, os irmãos dele, a Bíblia fala que os irmãos falaram, vai lá na festa lá. E os caras queriam matar Jesus na festa. O irmão, vai para a festa. Olha os irmãos que Jesus tinha. Todos eles foram tocados. Todos eles, porque Jesus plantou a semente. Tiago escreveu o livro da Bíblia, Judas escreveu o livro da Bíblia. E eram da família de Cristo. Outras pessoas que eram da família de Jesus, João e outro Tiago também. Eles eram da família de Cristo e passaram a ser os discípulos dele. Porque Jesus, ele quer uma família inteira junto. Ele quer uma família inteira vivendo para ele no Evangelho junto. Amém. Ele quer esse abraço. Porque às vezes a gente sente essa falta de abraço, sabe? Eu creio que a minha família vai ser salva. Meus primos, minhas primas vão ser tocados por Deus. Eu creio que vai ter uma hora que nós vai chegar depois da praia, daí nós vai falar, nós quer orar, vamos orar. Daí nós vai tudo pro quarto lá orar. Vai ficar orando, Deus vai começar a trazer coisas para nós. Eu sei, em nome de Jesus, isso vai acontecer. E é tempo de acontecer com a sua família também. Amém. Amém? Você é esse que quer a sua família salva? Amém. Se você é, ora comigo. Então, Amém, você vai papai. clamar ao Pai por isso. Pai, nós clamamos, Pai, por essas famílias. Clamamos, Pai, por essas pessoas que não estão em aliança com o Senhor Jesus. Jesus cria no coração delas, de novo, um desejo de te conhecer novamente. Cria nelas, Pai, de novo, aquilo que o Senhor quer para elas. Nós pedimos, Pai, arrependimento e transformação de vidas. Jesus está liberado porque a palavra fala, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. Nós declaramos em nome de Jesus a salvação da nossa família, da nossa casa, da vida daqueles que estão próximos a nós. Nós ligamos isso na terra e está ligado no céu. Nós sabemos, Pai, que isso vai acontecer porque é da sua vontade, é do seu agrado. Nós declaramos, começa a falar o nome dessas pessoas. Nós declaramos em nome de Jesus, essas pessoas, meus primos Mirella, Mila, Mateus, todas essas pessoas da minha família, que sejam todos salvos, tenham encontro com Cristo, venham viver a glória de Deus. E eu por todas, por cada família, por cada pessoa dessas famílias, Pai, toca neles, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, já sabemos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque com Cristo tudo vai bem. Ele conquistou a eterna redenção naquela cruz. E hoje nós somos livres. Obrigado, Jesus, por tudo que a palavra diz que nós temos de direito. Nós declaramos, fala assim, eu e minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já é decreto. Olha a pessoa do seu lado e fala, sua casa também vai estar tudo no céu.